Olá, amigos da TV Serviços. Viemos até o Palácio dos Bandeirantes, onde o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebeu lideranças do setor de serviços para falar sobre a reforma tributária e você acompanha tudo isso aqui agora na TV Serviços. E agora o deputado federal, que é o líder da bancada paulista, participando desse encontro com o governador Tarcísio para falar de reforma tributária, que preocupa o setor produtivo, o setor de serviços, do agro. Deputado, o que o senhor pode dizer sobre esse encontro e para o setor de serviços brasileiro? Olha, eu sou muito prático, como eu falei na reunião. Eu vou lutar até o último minuto para que São Paulo não perca nenhum real. Sou paulistano, fui vereador por 4 legislaturas em São Paulo, jamais eu posso trair o meu estado. Sem dúvida. Deputado, você acha que volta na próxima semana ou o PL deve fazer alguma ação? Estamos trabalhando. Professor Marco Cintra, hoje participando desse encontro com o governador, com a FIF, muitas lideranças do setor de serviços para falar de reforma tributária que preocupa o setor de serviços. Olha, eu acho que estivemos representados aqui mais de 60%, 70% do PIB de São Paulo. Todo o setor de serviços, o setor agro, o setor de construção civil, o comércio e as mais representativas entidades vieram aqui hoje para discutir com o governador sobre as suas preocupações com a reforma tributária. É uma reforma que está causando uma enorme insegurança, muita dúvida, não há dados, não há informações, não há diálogo e, o mais importante de tudo, uma pressa, um assodamento que chega até a ser suspeito. Por que essa pressa? Por que não querem discutir com a sociedade a quem de fato interessa essa reforma? De modo que a fonte de preocupação é muito grande, é gigantesca, mas acho que foi um trabalho de sensibilização do governador muito importante. E lembrando que estavam aqui presentes também o presidente do PSD, o secretário Gilberto Kassab, representantes, o próprio governador do Partido Republicanos. Enfim, eu acho que foi uma movimentação que realmente despertou o Estado de São Paulo para o risco que nós estamos correndo com essa reforma tributária apressada, assodada, incompleta e, sobretudo, pouco transparente. Professor, o senhor acha que se votando na próxima semana, votar a favor dessa proposta é votar contra o Brasil? Eu não tenho dúvida de que votar a favor dessa proposta é introduzir no país um elemento de incerteza, de angústia. Nós vamos ter anos à frente para definir uma tal de lei complementar que ninguém sabe o que vai dizer. Enfim, nós não podemos, num momento, eu diria até crítico da economia brasileira, introduzir um elemento de incerteza como esse. Nós precisamos de segurança, nós precisamos dar tranquilidade ao empresário e não insatisfação, angústia, dúvidas, como essa que a reforma tributária, essa pretensa reforma tributária pretende fazer. Então eu acho que foi uma discussão muito clara, o setor empresarial deixou claro, ou claras as suas preocupações, e eu acho que o governador entendeu. E certamente agora é um trabalho político, mas eu não tenho dúvida, eu acho que no fundo e no fim vai prevalecer essa visão. E nós estamos ainda maduros para votar a reforma tributária na semana que vem, até porque, por incrível que pareça, não conhecemos a alíquota desse novo imposto. Como é possível fazer uma reforma tributária se não se conhece a alíquota do imposto que vai ser criado? E vai ser votado daqui a 6 dias, na próxima terça-feira. Enfim, eu estou muito esperançoso de que os nossos parlamentares vão despertar para essa realidade. Nós estamos correndo um grande risco com essa reforma tributária. Fábio Bentes, economista da CNC, participando hoje desse encontro com o governador e diversas lideranças do setor do comércio, serviços, agro, todos preocupados com a reforma tributária. Preocupados, são setores altamente empregadores, há uma grande insegurança, uma grande incerteza em relação ao texto que vai ser votado, ao desfecho da votação, para um setor que emprega tanto, como é o caso do setor de comércio e serviço, nos preocupa. A gente estima, inclusive, que se de fato, da forma como o texto for apresentado, o novo sistema tributário vier a ser implementado dessa forma, 3 em cada 10 empregos no Brasil no setor de serviços estarão ameaçados. É preocupação para o setor, mas é preocupação para a sociedade também.
O encontro foi fundamental, porque todo o setor de serviços, de uma forma geral e global representado, tendo consciência do impacto que isso vai trazer, principalmente na geração de empregos. Por quê? É o setor que mais emprega, embora muitas áreas do setor de serviços sejam trabalhos simples, eles são fundamentais, porque representa a entrada no mercado de trabalho e distribuição de renda. E a partir do momento que esse setor é impactado, a população perde. E a nossa preocupação é que o assodamento na tentativa de aprovar fará com que qualquer coisa que depois possa ser muito difícil de ser consertada possa passar a vigorar e vamos correr atrás do prejuízo mais uma vez. O Brasil merece respeito. Professor Ives participando hoje desse encontro entre lideranças do setor de serviços, o setor que se vê prejudicado com essa nova reforma tributária. Gostaria de saber da avaliação do senhor desse encontro junto ao governador. O encontro foi excelente, porque todos os setores mostraram o receio que tem de um aumento considerável da carga tributária, de um sistema ainda não delineado, só com princípios gerais, que vão representar esses aumentos de carga tributária de um lado, de descoordenação do Pacto Federativo, eu diria mesmo de uma maculação do Pacto Federativo, porque estados e municípios perderão a sua autonomia financeira e aquilo que se lutou na Constituinte de 88 é que houvesse a tríplice autonomia administrativa, política e financeira. E essa reforma elimina a autonomia financeira dos estados e municípios. É ruim do ponto de vista do Pacto Federativo, inconstitucional, a meu ver. Haverá aumento de carga tributária e o setor de serviços, a agropecuária e o setor de comércio serão altamente prejudicados no que diz respeito ao aumento da carga. Presidente do SEAC São Paulo, Rui, participando hoje desse encontro muito importante, com muitas lideranças, todos preocupados com a reforma tributária. É isso mesmo, Rui? Muito, né? Eu acho que todos estamos preocupados, acho que o país está preocupado, né? E principalmente o nosso setor, que está totalmente no escuro com relação a essa proposta, né? Estamos prevendo aí um aumento de imposto absurdo para o nosso setor, até porque o nosso setor ele não tem nenhum tipo de creditamento, né? A nossa base maior de despesa é a folha de pagamento. A folha de pagamento ela não pode ser creditada nessa proposta que está sendo colocada. E isso vai onerar um imposto absurdo para o nosso setor. E o resultado disso vai ser o seguinte: o imposto não vai poder ser repassado, os contratos vão ter que ser renegociados e vai haver, como já aconteceu no passado, redução de contratos e desemprego. Então, a gente prevê aí uma redução de 15% no mínimo, caso essa reforma tributária seja aprovada nesse modelo que está sendo proposto aí. Perfeito. O caminho é uma mobilização para, pelo menos, adiar essa discussão. Sim, eu acho que ninguém é contra uma reforma tributária para o país precisa disso. Até porque o nosso sistema atual tributário ele é um absurdo. Então, nós precisamos, mas nós precisamos entender também, né? Como é que se faz uma reforma tributária e que modelo seria o melhor para o nosso país, né? E não ficar copiando modelos de outros países que são pequenos e que têm culturas totalmente diferentes da nossa e que não significa que o que funciona lá vai funcionar aqui. Wander Morales participando desse encontro com o governador Tarcísio, muitas lideranças, todos preocupados com a reforma tributária. O que você achou do encontro, Wander? Olha, eu achei um encontro muito positivo. Como disse o governador, estamos todos angustiados com essa reforma tributária, porque nós não sabemos o que vem pela frente, nós não sabemos o teor dessa reforma. E nós, como indústria de pessoas, a gente tem uma preocupação muito grande, porque é o emprego que está em jogo. Então essa reforma ela não está privilegiando o emprego, ela está criando uma barreira
À medida que aumentar o imposto para as empresas de serviço que empregam massivamente, nós vamos criar desemprego no setor. Ou e sem oferecer nenhuma alternativa para essas pessoas, elas irão para a informalidade. E aí sim é um trabalho precário. Nós que lutamos tanto para combater a precariedade, para a formalização do trabalho, nós vamos ver tudo isso indo por água abaixo, porque essa reforma ela é contra o emprego. Então o que nós esperamos agora é que essa reforma não ande, ou que nesse momento, que tenha mais tempo para a gente discutir, aperfeiçoar, que esperamos tanto tempo para fazer uma reforma tributária, não podemos fazer agora uma reforma assodada, como foi dito aqui na reunião. Nós precisamos discutir mais, precisamos ver quais os setores que vão ser afetados. Nós não podemos ter uma reforma que privilegie um setor e afeta o outro. E nesse caso está afetando o setor que mais gera empregos, né? E é o emprego formal que vai gerar consumo, que vai movimentar a economia. Então, a nossa preocupação é que tenhamos uma reforma equilibrada, né? Uma reforma justa, que haja justiça fiscal depois de tanto tempo. Então, a proposta aqui foi a simplificação em alguns impostos, né? PIS, COFINS e IPI, na questão do ICMS pode ser simplificado, mas sempre com o intuito de inclusão. Que é o que? É você ter mais emprego. Toda reforma ela tem que mirar o emprego, né? Todas essas leis que nós fizemos, a terceirização, a própria reforma trabalhista, foram reformas todas que privilegiaram a inclusão das pessoas, que tirassem essas pessoas da informalidade, né? E os nossos setores, eles empregam uma mão de obra ainda com pouca qualificação. Então essas pessoas serão muito atingidas porque elas não terão alternativa no mercado de trabalho. Vai ser muito ruim se essa reforma prosperar da forma que está. Virgílio Carvalho representando o setor de turismo, um setor que deve ser afetado com essa reforma tributária. Qual a sua avaliação desse encontro de hoje, Virgílio? A avaliação foi muito positiva. Nós falamos de todos os setores de serviço, principalmente turismo está incluído nisso, e o turismo deve sair, se aprovado, e nós temos certeza que o movimento desse setor fará com que isso seja mais postergado e possa ser melhor discutido, mas turismo, só para ter uma ideia, sairia de 5% para 28%. E o nosso cálculos preliminares, né? Preliminares. Sem você começar a pensar no período de transição, sem pensar nos outros custos que podem vir para a implantação dessa nova proposta. Em vez de nós termos prosperidade, simplificação e crescimento da base tributária, nós estamos querendo realmente matar a galinha dos ovos de ouro. Na área de turismo é básico, porque nós seremos, em 2030, 1 em cada 4 trabalhadores. Turismo é o único que não mecaniza, como a agricultura, que não robotiza, como a indústria, e isso é que nos preocupa. Qualquer valor acrescentado será transferido para o cliente. Automaticamente, nós vamos reduzir o número de viajantes. Então, essa conta é muito fácil de fazer. Logo no fim da minha colocação, será apresentado um quadro que mostra como isso acontece no mundo como um todo. E há destinos que dão a importância que o turismo merece e chegam a não tributar a atividade. E aí, nessa atividade, o que a gente inclui são hotéis, restaurantes, bares, parques temáticos, eventos e assim por diante. E hoje, nesse trabalho e a Sebrae integrada, uma das forças que a gente tem é tentar a recolocação profissional, diminuir a taxa de desemprego, e isso tem acontecido no setor de serviços, principalmente com o turismo. Então, vamos juntos tentar postergar essa votação e fazer com que essa falsa reforma tributária possa vir a favor da empresa, do trabalhador e do governo brasileiro, que é isso que nós precisamos. É um absurdo
para os próprios deputados, o líder da bancada de São Paulo, o deputado Antônio Carlos, e mais a outra deputada aqui presente, alegaram textualmente, não tem o texto definitivo. Então, como é que se muda toda a economia de um país com uma reforma tributária sem que os deputados que vão votar saibam o que vai votar? O governador Tarcísio usou um termo bem correto, que é um cavalo de pau na economia, vai mudar tudo, né? E sem saber o que vai ser mudado, sem ser discutido, sem contar questões de inconstitucionalidades levantada pelo mestre Ives Gandra, né, onde essa proposta mexe com o federalismo, que está em texto constitucional, e um texto que eles querem soltar num dia para ser votado 24 horas depois ou 12 horas depois. Isso é um absurdo, isso é totalmente antidemocrático, isso chama-se tratoramento. Ricardo, o presidente da Abralimp, hoje participando desse encontro com muitos líderes, governador Tarcísio, a FIF, muitas lideranças, todos preocupados com a reforma tributária. Sem dúvida, é um tema extremamente polêmico no sentido da empregabilidade, geração de renda. Então, de fato, é necessário ouvir todas essas entidades que aqui estavam representando o setor que mais emprega no país. Portanto, o Tarcísio, esse espaço que ele abriu para esse diálogo é fundamental, né? Ouvindo todas as entidades de classes que são, obviamente, impactadas com essa reforma tributária sendo aprovada de uma maneira descabida, acelerada. E o que nós pedimos é isso, nós estamos pedindo só um tempo a mais para que nós possamos nos debruçarmos sobre os temas ali que colocaram, para que a gente possa discutir. Hoje nós sabemos que aquilo que está lá impacta negativamente todo o setor de prestação de serviço. E é um setor tão importante que não é contra a reforma tributária, mas quer discutir um pouco mais. Sem dúvida, deixar isso claro. É importante para o desenvolvimento do país, o desenvolvimento do Brasil, que se faça uma reforma tributária. Hoje aquilo é um manicômio, aquilo é uma complexidade nos tributos que se faz necessário para o desenvolvimento do país uma reforma, mas não da maneira que está sendo feita agora, tudo muito acelerado. Estamos falando aí que talvez na próxima semana isso já seja aprovado, nós precisamos debater um pouquinho mais. Pedimos para que os parlamentares ouçam a classe empresarial, todos os setores, as entidades que aqui estavam representadas. Se a gente conseguir, através do Tarcísio, um canal, como ele disse bem, para que a gente possa levar essa mesma reunião que hoje aconteceu aqui no Palácio do Bandeirantes, aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, seria interessante para que eles pudessem, então, nos escutar e refletir um pouquinho mais do impacto negativo que isso traz para o nosso setor.